Bom estarmos aqui mais uma vez e nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura no Salmo 63, versos de 1 a 4. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Salmo 63, versos de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que possamos aprender, ó Deus, como o salmista, e ansiar a Tua presença, ó Deus, desejar conhecer-Te. Podemos dizer que a Tua graça é melhor do que a vida, ó Deus. Pai, nós oramos assim, Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é o tema do nosso ano, alegrai-vos no Senhor. Quando começou o ano, nós tínhamos o objetivo de estudar durante todo este ano este tema, alegrai-vos no Senhor. Uma busca por satisfação em Deus. A grande questão aqui é entender que nós buscamos a Deus, que nós vamos à igreja, porque isso é muito bom, isso é agradável. Quando a gente lê esse salmista, a gente percebe palavras que demonstram esse amor por Deus. Ele diz, eu te busco ansiosamente. O que você busca ansiosamente? A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Pense quando você está com sede. Você quase que não consegue ficar muito tempo sem procurar essa água. Você quer encontrar essa água. Se estiver gelado, melhor ainda. Você sente essa necessidade. E aí ele diz, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Que profundidade tem essa frase? A graça de Deus é melhor do que a vida. Se você for analisar, a graça de Deus é a própria vida. Por que nós vivemos? Por que nós existimos? Por que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, não há sentido na nossa vida. É a razão de nós existirmos. E a gente está chegando no final do ano. Como eu disse, o objetivo era falar durante todo o ano, e a gente percebe que nós vamos continuar esse tema 2021. 2021. É a hora do branco, viu, gente? Semana passada eu não sabia se era Esther ou Ruth, agora eu não sei que ano que nós estamos. Você vê como que é o branco, né? Vamos continuar esse tema, porque eu creio que a gente não entendeu ainda muito bem como isso funciona. A gente tem alegria e prazer, a gente busca ansiosamente tantas coisas, e parece que quando é para buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, não temos essa mesma disposição, não temos essa mesma alegria, e é porque nós estamos, infelizmente, enganados. Alegrai-vos no Senhor. Essa é a ideia do Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na linguagem NVI dá para se entender um pouquinho melhor o que ele quer dizer. Ele diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Ou seja,
A nossa vida almeja por alegria. Nós queremos viver contentes. Ninguém fala, eu quero ter uma semana muito triste. E aqui diz, deleite-se no Senhor. E Ele vai atender. Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que mais senão o Senhor pode atender os desejos do nosso coração? Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Nós não vamos estudar um texto específico, mas vamos falando sobre esse tema, sobre essa felicidade. Olha na linguagem de hoje, como diz o Salmo 37,4. Que a felicidade esteja no Senhor, e Ele dará o que o seu coração deseja. Não pode haver alegria, senão no Senhor. Semana passada nós falamos sobre a leitura da Palavra de Deus, e essa felicidade plena está nos caminhos de Deus, essa felicidade está na Palavra de Deus. O Salmo 119 expressa muito bem isso, em alguns dos versículos. Olha o versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então por que a Palavra de Deus é boa? Porque ela é uma ótima conselheira ou um ótimo conselheiro. Isso é a Palavra de Deus. Salmo 119, 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já eu teria perecido na minha angústia. A Palavra de Deus nos alivia da tristeza, da angústia. Versículo 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. E aí ele vai começar a falar do tesouro que a gente encontra em Deus. Grandes despojos é aquela ideia de uma batalha, né? Quando a parte que vence, ela pode levar os tesouros daquela que perde. Então está falando que a leitura da Palavra de Deus, ela é maior do que qualquer tesouro que você possa alcançar. E é isso mesmo que diz no versículo 14, do Salmo 119 ainda. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E o Salmo 1, que é muito conhecido. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você percebe que o prazer, ele está nos caminhos do Senhor, em encontrar a Palavra de Deus. Somos felizes quando vivemos de acordo com a vontade de Deus. Essa vontade de Deus só encontra na Palavra de Deus. Nós somos criados com o propósito de adorar a Deus. Spurgeon disse, o fim principal do homem é agradar a Deus, e ao fazê-lo a si mesmo se agradará. O homem não pode agradar a Deus sem atrair para si bastante felicidade. Esse é um outro conceito que nós falamos bastante e nós queremos reforçar na memória dos irmãos. Quando a gente se dispõe a agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, automaticamente, ao agradar a Deus, nós vamos trazer felicidade para nós. Nós vamos assim ter alegria, porque essa alegria vem da presença do Senhor. E John Piper usa muito essa ideia na frase: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E ele diz que não podemos entender essa frase como duas coisas separadas. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como se fossem duas coisas distintas. Porque nós realmente glorificamos a Deus quando nós
fazemos isso de prazer. Ao gozá-lo para sempre, ele usa a frase. Ao prazer em louvar a Deus, ao ter prazer em adorar a Deus, nós glorificamos o Senhor. A gente falou a respeito dessa questão, né? Como você vai agradar a alguém se você faz algo forçado? Mas quando o nosso louvor é espontâneo, quando a nossa adoração é espontânea a Deus, nós estamos glorificando mais ainda ao Senhor. Por quê? Porque Ele sabe da sinceridade do nosso coração. E aí a gente volta aqui ao salmista. Como ele está agradando a Deus com suas palavras. Eu te busco ansiosamente, porque a minha alma tem sede de ti. Eu preciso de ti, Senhor. E aí eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é glorificado através da minha vida. Alegrai-vos no Senhor. A gente tem às vezes um conceito errado de alegria, como se a alegria fosse algo quase que pecaminoso, buscar felicidade fosse algo ruim. Eu disse há pouco que buscar felicidade, viver em prazer é algo do ser humano. Nós todos queremos ser felizes, nós todos queremos buscar a felicidade, e temos que buscar a felicidade. A felicidade é algo que o próprio Deus colocou no nosso coração. E aí eu achei muito interessante o pensamento de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: que o homem já teve a verdadeira felicidade. Ele está se referindo ao homem no paraíso, quando ele foi criado. O homem era pleno, o homem estava bem antes do pecado. Já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Deu para entender? Não é tão difícil essa frase. Olha, eu vou tentar explicar um pouquinho mais. O homem já tinha a felicidade, mas ele perdeu por causa do pecado. E aí ficou o quê? Um espaço vazio. O homem, pelo pecado, pelo distanciamento de Deus, pelo distanciamento que o pecado causou na nossa vida, ele fica com esse vazio. E ele procura onde? Ele procura em volta, ele procura ao redor. Só que ele está procurando em coisas ausentes, em coisas que não podem preencher o seu vazio. Aí ele diz, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito, Deus. Para resumir bem essa frase, acho que todo mundo conhece a frase que poderíamos substituir bem por essa. Qual que é a frase? O vazio do seu coração é do tamanho de Deus, tamanho de Jesus. Por mais que seja um buraco enorme, é do tamanho de Deus. Quando você busca Deus, quando você coloca Deus no seu coração, tem satisfação. Satisfação é ter a Cristo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Mas eu sei que não é fácil isso na prática, porque quando aquele vazio começa a tomar conta, nós muitas vezes buscamos tantas outras coisas, senão o Senhor. E aí a gente volta para esse conceito de que buscar a Deus, servir a Deus, não é algo penoso, algo trabalhoso, algo que eu falo, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia. É algo que traz paz e alegria. Mais do que renúncia é prazer. Porque verdadeiramente não existe louvor, não existe serviço a Deus triste. Será que existe? Eu vou louvar a Deus. Ai, que droga, né? Que triste. Não existe. Se está triste, é porque não é louvor. Há alegria em louvarmos a Deus. E aí eu volto a dizer, quer ser feliz?
leia a Bíblia, vá mais à igreja, ore, evangelize, porque na tua presença, como diz o Salmo 16, 11, há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. A plenitude de alegria. E aí, a gente poderia até voltar ao Salmo 37, que ele é muito confundido. Salmo 37, 4, agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parece até que é uma busca, uma barganha. Você faz tudo direitinho, agrada a Deus, que depois no final do ano você vai receber um presentinho dele, né? Ou seja, você agrada a Deus e Ele vai satisfazer você. Foi essa a definição que eu dei? Não. Eu disse que aqui é deleite-se no Senhor, agrade-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos no sentido de que Ele mesmo, não é que Ele vai atender, agrade o Senhor, Ele vai atender o seu desejo, eu quero água, Ele vai te dar água, eu quero pão, Ele vai me dar pão, não, é a presença do Senhor. Esse conceito é muito importante nós termos, e John Piper, falando sobre isso, ele explica muito bem, que o prazer em Deus não pode ser confundido com a busca de Deus para obter bênçãos. Ou seja, Deus, Ele é o fim de nossa busca, não o meio para algum outro fim. Repita aí na sua mente, Deus é o fim de nossa busca e não um meio para algum outro fim. Quantas e quantas pessoas vão às igrejas, porque elas vão buscar o quê? Bênção, vão buscar tesouros, vão buscar resposta, vão buscar cura. O que nós estamos e nós fazemos quando nós vamos à igreja? Nós vamos adorar a Deus, nós vamos nos regozijar no Senhor. É bom estar na presença de Deus. Eu sempre gosto de levar isso para o lado humano. Pense nisso, irmãos. Você vai na casa de alguém, porque você vai lá porque você gosta daquela pessoa. Hoje em dia não está dando para ir muito na casa de ninguém, né? Mas, vamos dizer, você não vai lá porque você está precisando de alguma coisa. Às vezes a gente só vai visitar alguém quando está precisando de alguma coisa, né? Hoje, isso é difícil também, isso, né? Mas tudo bem. Não era para ser. Mas a alegria de nós estarmos aqui, de nós irmos aqui, é porque nós temos tanto a agradecer a Deus pelo que Ele já fez, mas simplesmente por sermos salvos, por estarmos na presença de Deus, por sermos de Deus, nós vivemos com Deus, estamos felizes. Embora não exista problema algum em receber presentes de Deus, nossa alegria maior está em nossa comunhão com Ele. Eu não estou dizendo que não é Deus que nos dá. Deus nos dá todas as coisas. Respirou, é Deus. O último suspiro, é Deus. Todas as coisas. Mas nós vivemos e somos alegres porque nós vivemos com Deus. Estamos felizes tanto na bonança como nas provações. Por exemplo, esse ano não foi muito bom, né, para muita gente. Praticamente para ninguém. Quem queria ficar em casa? Quem queria deixar de ir numa festa de aniversário, ou fazer uma viagem, ou até mesmo ir à igreja? Ninguém queria isso. Mas, da mesma forma, nós tivemos alegria e prazer, paz, porque nós temos Deus no nosso coração. Deus não foi embora, Deus não ficou ausente. Um exemplo para a gente entender isso é um casamento. Um casamento onde os dois se amam. O amor não acaba ou muda diante de uma crise financeira. Acaba, muda. Seu marido está desempregado. Então não amo mais. Ou, ao contrário, foi promovido. Agora não amo mais. Geralmente é o marido que não ama mais a esposa, né? Vamos culpar ninguém, não, mas de tudo acontece, né? Não muda nada. Somos uma família. Na saúde, na doença, na bonança ou na falta de tudo? Não muda. O nosso relacionamento com Deus é assim também, Ele não muda. Estamos felizes, bem? Ganhamos um aumento? Continuamos louvando e adorando a Deus. Perdemos alguma coisa? Ou estamos doentes? Ou
de repente você tem uma deficiência, alguma coisa física que vai te acompanhar pelo resto da vida, Deus continua sendo Deus e continua sendo bom, e a nossa alegria e prazer em Deus continua. E como a gente falou bastante esse ano, às vezes nas dificuldades é que nós temos mais prazer, mais relacionamento com Deus, mais humilhação diante de Deus, mais reconhecimento da dependência de Deus, e aí nós ficamos mais alegres, mais alegres. Lembro daquela canção antiga, né? Não olho as circunstâncias, não me guio por vistas, alegre vou ou alegre sou. Qual dos dois, Denise? Alegre vou ou sou? Os dois, né? Sou. Eu sou alegre. Por quê? Porque eu olho para o meu Senhor. Então aqui nós não queremos culpar ninguém. Eu estou mal porque eu estou com essa dificuldade, não queremos culpar. O ser humano é frágil, nós passamos, nós nos entristecemos. Mas a gente tem visto também experiência de muitas pessoas que passam por dificuldades e a vida não muda nada. Por quê? Porque ela se mantém firme no Senhor. As situações não alteram a nossa vida de alegria e prazer, porque a nossa alegria e prazer está num lugar muito maior, num lugar inatingível, num lugar que é irremovível, não vai sair dali, que é Deus. Tendo Deus, eu vou permanecer no Senhor. Nós temos alegria no Senhor, irmãos, porque nós somos criados para a glória de Deus. Sabe quando você é criado por uma coisa? A gente ouve muito em profissão isso, né? Parece que eu nasci para ser pintor, eu nasci para tocar um instrumento, eu nasci para aquilo. Você faz com alegria. Tem certas profissões que parecem ter mais alegria, né? Quando você vê um músico ensaiando e tocando, ele parece que ele está ali tão bom, né? Bom fazer aquilo. Mas assim, diversas profissões, e deve ser assim, você faz com alegria. Mas você sabia que você nasceu com um propósito, uma profissão, que é glorificar e adorar a Deus. Por isso que a gente tem alegria em adorar a Deus, porque nós somos criados para isso. Olha essa passagem aqui de Isaías 43, 6 e 7. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Os que criei para a minha glória. Ou seja, nós somos criados para a glória de Deus. Um texto bem mais conhecido, bem citado também, 1 Coríntios 10, 31. O que diz lá? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se Deus nos fez para a sua glória, nós devemos viver para a glória do Senhor. O que significa glorificar a Deus? Não é torná-lo mais glorioso. Deus não vai e não precisa dos nossos elogios. Eu falo bastante isso também, né? Para crescer. Deus não precisa disso. Dar glória a Deus é exatamente servir a Deus, adorar a Deus com a minha vida. Uma passagem de Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é o grande problema. Por causa do pecado, nós não damos glória a Deus como deveríamos, corretamente. Nós somos falhos. Ou seja, nós não glorificamos a Deus com toda a nossa expressão, com todo o nosso coração. Nós falhamos. E aqui quando diz pecaram e carecem da glória de Deus, exatamente a ideia aqui é carecer de dar glória a Deus. A gente pode até mudar a frase aqui, de carece da glória, de dar glória a Deus. Olha, eu vou ler uma frase aqui também, de John Piper. Ele disse: carecer da glória
não significa que deveríamos ser tão gloriosos como Deus, mas que não somos. Nesse sentido, devemos carecer da glória. A explicação melhor de Romanos 3:23 é Romanos 1:23, onde se afirma que aqueles que não glorificaram ou não agradeceram a Deus, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Ou você dá glória a Deus, ou você dá glória ao seu desejo pecaminoso, às suas vontades. Então nós carecemos de dar glórias a Deus. Por quê? Porque segunda, terça, quarta-feira, quando nós damos razão não a essa comunhão com Deus, mas muitas vezes ao nosso pecado, nós damos glória para tudo quanto é coisa. Não quero dar exemplos aqui, mas nós dedicamos tempo, nós trocamos a glória que poderíamos e deveríamos dar a Deus para algo muito de menor valor. Volta lá um pouquinho a mensagem. É tão grande o vazio que a gente sai olhando para tudo que está do lado, né? Oh, glória, vaso de plástico, oh, glória, cortina, oh, glória, irmão, oh, glória, tudo, dá glória para tudo. Você começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Mas nós sabemos que Deus não nos deixou desse jeito, carentes da glória, mas Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos novamente, por Jesus, ser transformados. Nós precisamos mais e mais estar com Jesus, para que cada vez mais nós entendamos essa alegria que devemos dar a Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. 1 Timóteo 1,15 diz isso. E nós podemos sim nos arrepender. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Crê no Senhor Jesus e seja salvo, será salvo. Atos 16:31. E o que acontece com o coração quando você arrepende dos seus pecados, quando você confessa Jesus? Seu coração é transformado. Você passa a entender essa palavra. Você passa a entender o significado de alegrar-se no Senhor. No lugar de ansiosamente buscar as coisas do mundo, as coisas que você acha que são mais importantes, você volta a ser como o salmista. Eu te busco ansiosamente, o meu Deus forte. A minha alma tem sede de ti. Minha palavra nessa noite é que todos nós devemos buscar alegria, devemos ser alegres. Mas alegrai-vos no Senhor. E todas as coisas que nós fizermos serão repletas de alegria. Comer, beber, se levantar, viajar, tudo. Alegria perfeita. A falsa alegria, ela só vai mais nos entristecer. A mensagem de hoje quer trazer para nós mais sentido a essa frase, do Salmo 63:3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Que a gente possa dizer assim: nunca ter nada acima da graça de Deus, porque a graça de Deus é a própria vida. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus querido, nós conhecemos o quanto somos pecadores, o quanto nós temos dedicado pouco tempo para a oração, para a leitura, para a casa do Senhor, ó Deus, porque às vezes nos esquecemos, ó Deus, de que em primeiro lugar precisamos buscar o Teu reino, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o tempo que o Senhor nos dá, ele pode ser melhor aproveitado. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude
a ter tempo de comunhão contigo, ó Deus. Nos deleitar no Senhor, ó Deus. É entender que o Senhor é aquele que nos basta, aquele que nos dá paz, aquele que nos sustenta. Ó Pai, abençoa-nos nessa semana, ó Deus. Esteja na direção das nossas decisões. Esteja abrindo os nossos olhos, ó Pai. E que na busca de satisfação e alegria, haja em nós, ó Deus, a sabedoria de entender que a alegria está no temor do Senhor, em andar nos teus caminhos. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.